O primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Roboão causa separação entre as tribos. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois que, ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falarás boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselhos com jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de nós, assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Mas meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? Às tuas tendas
ó Israel, provê agora à tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo o Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até ao dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo o Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000, escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali, e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altares, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente, fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel
estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Capítulo 13. Um profeta faz predição contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e montou, e foi-se após o homem de Deus,
e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele. E o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E, ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. E eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar, e colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu! E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu,
sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu caminho, antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Capítulo 14. Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti to dei, e tu não fostes como o meu servo Davi, que guardou os mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizestes o mal pior do que todos os que antes de ti, e foste e fizestes outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até ao menino em hebreu, o que urina à parede, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes
da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de tudo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo o Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará na sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá a Israel como se move a cana das águas, e arrancará a Israel dessa boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os teus bosques, provocando o Senhor à ira, e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e veio a Tirza. Chegando era ao limiar da porta, morreu o menino, e o sepultaram, e todo o Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nabade, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, de 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita, e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas, ou pilares, ou obeliscos, e imagens do bosque sobre todo alto outeiro, e debaixo de toda árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda
que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias, e Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai. E, no ano 18º do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá, e 3 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o Eteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e dormiu Abias com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é bom rei sobre Judá, e no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez do seu horrível ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia, foi o coração de Asa para com o Senhor todos os seus dias, e à casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar
junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon e a Dan e a Abel Bet-Maaca e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto ao mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e às cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés, e Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel ao ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado que tinha feito pecar a Israel, e conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu-o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nabade e todo o Israel cercavam a Gibeton, e matou-o Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois que, reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão, nada de Jeroboão deixou que ficasse com fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor, Deus de Israel, quanto ao mais dos atos de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Capítulo 16.
A profecia de Jeú contra Baasa, rei de Judá. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andastes no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei à tua casa como à casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e os que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos, e Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou. No ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim, destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa,
rei de Judá, reinou Zinri 7 anos em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus, e ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo o Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército do arraial. E subiu Onri e todo o Israel contra ele de Gibeton e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei, e morreu por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos atos de Zinri e à conspiração que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri vence a Tibine e reina. Então, o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibine, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibne, filho de Ginate, e Tibne morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, ou fortificou o monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria, e fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Inri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa com Jezabel, e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Ete-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria.
Também Acabe fez um bosque de madeira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Zegube, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela, e um pouco de azeite, numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso provimento para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor
de chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele fôlego nenhum ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à minha memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com que eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 6 capítulos de 1 Reis, vimos mais um pouco da história do reinado em Israel. Acompanhamos que, pelo pecado de idolatria, tanto os reis, que eram cabeça do povo, faziam irar muito o Senhor a irritar-se contra eles. No capítulo 12, dos versos 1 ao 15, vemos o início da divisão do reino em Israel, onde Judá ficara com as tribos de Judá e Benjamim, e Israel com as 10 tribos, tendo Jeroboão iniciado aquele reino. No verso 8, vemos que o rei Roboão não ouviu o conselho dos anciãos que estavam com seu pai Salomão, e ouviu o conselho dos jovens que haviam crescido com ele, fazendo o jugo mais pesado do que seu pai já tinha deixado sobre Israel. Mas isto provinha do Senhor, para que se cumprisse a palavra proferida pelo profeta Aías, que rasgou as vestes de Jeroboão em 12 partes e entregou 10 em sua mão, simbolizando o reino de Israel, que seria entregue na sua mão após a morte de Salomão. No verso 15,
descreve que esta revolta vinha do Senhor, conforme se cumpriu pela palavra de Aías. Dos versos 16 a 33, vemos o início do reino em Israel, com as 10 tribos sob o reinado de Jeroboão. No verso 20, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado do Egito, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Logo em seguida, Roboão ajuntou 180.000 do exército de Judá, mas a palavra do Senhor se levantou contra ele pelo ministério do profeta Semaías, dizendo para não subirem contra Israel os seus irmãos, porque aquilo era obra da mão do Senhor Deus, o que atenderam e ouviram a palavra do Senhor, voltando para suas casas. Dos versos 26 a 33, vemos a idolatria de Jeroboão, que, temendo que os filhos de Israel subissem a Jerusalém para sacrificar ao Senhor por vaidade e orgulho, para não perder o reinado, levantou 2 altares a Baal, fazendo 2 bezerros de ouro, obras de artífice, colocando um em Betel e o outro em Dan. E aquilo se tornou pecado para Deus, vindo o Senhor a irritar-se contra Israel. E Jeroboão ainda teve a ousadia de declarar, confira no verso 28, para Israel olhar e ver ali os seus deuses, que os tirou da terra do Egito. Misericórdia. E no verso 33, descreve que Jeroboão fez no 8º mês, segundo o que ele tinha imaginado no seu coração, fazendo festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. No capítulo 13, dos versos 1 ao 10, vemos um profeta de Judá fazer predição contra o altar, seguindo ordem do Senhor Ioás, no que no verso 2 declarou: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E naquele dia mesmo ele declarou um sinal que aconteceria naquele altar, que se fenderia e a cinza dele se derramaria. Contudo, o rei que estava ali sacrificando estendeu a mão sobre o homem de Deus para ordenar que o prendessem, mas a mão do rei se secou e ele não podia mexê-la. Logo em seguida, o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, cumprindo o sinal que Deus dera por intermédio daquele homem de Deus. Vendo isto, o rei Jeroboão suplicou ao profeta que orasse à face do Senhor para sua mão ser restituída. Porque o homem de Deus assim o fez, e clamando ao Senhor, a mão do rei foi restituída
e ficou como antes. Dos versos 11 ao 34, vemos que um leão matou aquele profeta por ele ter desobedecido à voz do Senhor e dado ouvido a um profeta velho que, mentindo, falou que um anjo do Senhor dissera para ele voltar e comer pão e bebesse com ele, o que Deus lhe advertiu para não fazer. Confira nos versos 17 e 18 a astúcia do profeta velho, que lhe declarou que também era profeta igual a ele e que o anjo do Senhor lhe apareceu, dizendo para ele voltar e comer pão com ele. Isso foi mentira, e o homem de Deus acabou sendo morto pelo leão por ter dado ouvido ao homem ao invés do Criador. No verso 21, por boca do próprio profeta velho que o levou para casa, visto que fostes rebelde à boca do Senhor e não guardastes o mandamento que o Senhor te dera, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E nesta passagem vemos ocorrer hoje em dia em várias religiões, onde tem-se ouvido ou acreditado em sinais vindos dos céus, mas a palavra do Senhor adverte severamente em Jeremias, capítulo 10, verso 2, para não acreditarmos em sinais vindos do céu, pois Deus descreve em Apocalipse que dará poder ao diabo para fazer sinais e prodígios para enganar, se possível for, até aos eleitos. Atente, vigiai e orai, para não cair nas ciladas do inimigo de Deus, pois Satanás tem se passado por Deus e anjo de luz para enganar os filhos da luz. E isto vemos acontecer por dezenas de sinais apresentados na Igreja Romana, onde após estes sinais se levantam altares para homenagear aqueles que levaram os sinais, dizendo ser poder ou intercessão do santo tal ou da santa X, ao passo que em outras religiões, crendo na reencarnação, dizem que os espíritos dos mortos têm trazido mensagens para conserto e têm feito até prodígios e milagres. Mas atentem, vigiai e orai, para não cair nas ciladas do inimigo de Deus. No verso 32, descreve que se cumprirá a palavra que o Senhor levou por intermédio daquele homem de Deus, e o profeta velho pede para seus filhos sepultá-lo junto com os ossos do homem de Deus, que proferiu aquelas palavras contra o altar em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria, hoje espalhado em todos os altos, em centenas de nações. E na sequência, nos versos 33 e 34, vemos que Jeroboão continuou pecando contra o Senhor e ainda instituindo e fazendo sacerdotes dos mais baixos do povo e levando-os para os lugares altos. E Deus declara que por causa deste pecado, Deus destruirá a Jeroboão e extinguirá da terra a sua geração. No capítulo 14, dos versos 1 ao 20, vemos a predição
do profeta Aías acerca da ruína da casa de Jeroboão. No verso 9, vemos a causa deste acontecimento, porque fizestes outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e porque lançastes o Senhor por trás de suas costas. No verso 14, a declaração de que o Senhor levantaria para si um rei em Israel que destruiria a casa de Jeroboão no mesmo dia, o que vimos acontecer logo em seguida. Dos versos 21 a 30, vemos a impiedade de Roboão, rei de Judá, pois ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando o Senhor a zelo, como Jeroboão provocou-o à ira, irritando-o. Também Roboão edificou altares às estátuas e imagens do bosque sobre o alto outeiro e debaixo de árvores verdes em Judá. E também havia em Judá rapazes escandalosos. Como vimos, hoje ainda acontecem como naqueles dias. E declara o Senhor, na parte B do verso 24, que fizeram os filhos de Judá conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. E como consequência, o rei do Egito, Sisaque, se levantou contra Judá e levou todos os tesouros da casa do tesouro e da casa do rei, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão havia feito para o seu exército. Verso 27, vemos que Roboão fez para seu exército novos escudos, mas desta feita de cobre, ou seja, parece ouro, mas não é. Assim como existem falsas religiões hoje em nossos dias. Parece de Cristo, mas o espírito por trás que rege é do anticristo, seguindo Jezabel. Observe no capítulo 2, dos versos 18 a 31 do livro de Apocalipse, sobre o castigo que Deus tem para estes que toleram esta mulher que se diz profetiza, mas não é, pois tem tolerado a doutrina de Jezabel, que é a doutrina da idolatria. O castigo do Senhor é que colocará numa cama para que todas as demais igrejas vejam a mão do Senhor e temam o Deus dos exércitos. Amados, hoje vemos isto se cumprir com relação ao câncer, à AIDS e outras doenças hereditárias, pois tenho percebido e notado que tem afligido, na maioria das vezes, aqueles que cometem o pecado da idolatria, recaindo, em alguns casos fiéis, em algumas pessoas que têm dificuldade de liberar perdão, pois o perdão é a chave da boa saúde, bem como da salvação e a remissão dos pecados, pois é perdoando ao nosso próximo que o Senhor nos perdoará. No capítulo 15, dos versos 1 a 8, vemos que Abias imita a impiedade do seu pai Roboão, sendo o seu coração imperfeito para com o Senhor. Já Asa, seu filho, foi bom rei em Judá, conforme declara a palavra do Senhor, dos versos 9
ao 24. Pois nos versos 12 e 13, a declaração de que ele tirou da terra os rapazes escandalosos, bem como tirou os ídolos que seus pais fizeram, também removeu, para que não reinasse a sua mãe, a rainha Maaca, porque ela tinha feito um horrível ídolo a Azerá. No verso 23, a declaração: embora Asa tenha sido bom rei em Judá, na sua velhice adoeceu de uma grave doença, mas o Senhor não se agradou dele, porque antes de procurar ao Senhor, ele procurou aos médicos. Confira a descrição em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12. Sabemos que a medicina natural é a raiz do Egito, conforme você pode conferir no capítulo 50, verso 1 do livro de Gênesis. E no livro de Jeremias, verso 8 e 22, e também 46, verso 11, o Senhor descreve e nos questiona: não há médico em Gileade? E não há cura para a filha do meu povo? Bem como não há bálsamo em Gileade? Devemos ter profunda reflexão no que o Senhor quer dizer com estes questionamentos, pois a ordenança do Senhor, quando está alguém doente, é para chamar os presbíteros da igreja, conforme Tiago, capítulo 5, verso 14, podendo nós suportar os que são fracos na fé, conforme Romanos, capítulo 15, verso 1. Mas isto não deve ser, via de regra, a ser seguido somente em caso de fraqueza na fé, ao passo que, antes disso, clamar ao Senhor e depender dele para a cura em nome de Jesus, porque ele já levou sobre si todas as nossas iniquidades e o pecado nosso ele cravou na cruz do Calvário, conforme Isaías, capítulo 53, dos versos 1 ao 9. E neste capítulo 15, dos versos 25 a 32, vemos que Nadab, filho de Jeroboão, também foi mau rei, pois seguiu o pecado de seu pai. No capítulo 16, iniciando no versículo 33 do capítulo 15 até o verso 7, vemos a profecia de Jeú contra Baasa, rei de Israel, tendo a declaração no verso 2 de que o rei Jeroboão fez Israel pecar, o que irritou ao Senhor Deus com os seus pecados, onde o profeta Jeú declarou que Deus tirará dos seus descendentes o reinado sobre Israel. Nos versos de 8 a 20, vemos a conspiração de Zinri, que matou Abasa, bem como seus filhos, vindo cumprir a palavra proferida pelo profeta Jeú, sendo mortos todos os seus filhos. Em seguida, Israel, que estava acampado contra Gibeton, ouvindo o que Zinri fizera, voltaram para lutar contra ele, onde este, vendo que a cidade era tomada, se foi para o paço da casa do rei e queimou sobre si aquela casa, morrendo naquele local. Dos versos 21 a 28, vemos que Omri vence a Tibne após Israel estar com o povo dividido, metade com Tibne e metade com Omri. Mas, após a vitória de Omri, esse veio a reinar sobre Israel. No verso 28, vemos a advertência do Senhor, dizendo que o pecado da idolatria são vaidades que irritam ao Senhor dos Exércitos. Versos 29 a 34,
vemos que Acabe reina em Israel e se casou com Jezabel, onde no verso 33 descreve que, como se fosse pouco, os altares que fizera aos ídolos, também irritou ao Senhor mais ainda, se casando com Jezabel, a filha de Etebaal, e descreve que Acabe irritou ao Senhor mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele. No capítulo 17, dos versos 1 a 7, vemos a predição de Elias contra o rei Acabe. Após esta predição, o Senhor ordena para que ele vá para o ribeiro de Querite, onde seria sustentado pelos corvos. O que aconteceu, sendo o profeta Elias alimentados pelos corvos tanto de manhã com pão e carne, quanto à noite. E após secar o ribeiro, o Senhor falou para Elias ir para Serepta, onde o Senhor já tinha preparado uma viúva que o sustentasse. Mas, como o homem de Deus vive pela fé, chegando a Serepta, aquela viúva, vemos que tinha somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e disse que iria fazer um bolo para ela e seu filho, comeriam e morreriam. Mas o homem de Deus declarou pela fé àquela mulher: vai, faze o pão para você e seu filho, mas antes um bolo pequeno para mim. Crendo na palavra do profeta, a mulher preparou conforme sua palavra. E você pode conferir no verso 16 que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Logo em seguida, vemos que o filho daquela viúva morreu, mas o profeta Elias tomou-o pelo braço, subiu até o quarto onde ele dormia, orou, clamou ao Senhor, onde, após rogar para que o Senhor tornasse a alma do menino para ele, o Senhor ouviu a oração de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele, vindo ele a reviver, onde Elias pegou o menino e levou para a sua mãe. Aquela viúva, vendo o menino vivo, declarou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Shalom, Adonai. Até breve. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei.
seus olhos neste momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Gostaria que nesse momento você se lembrasse de nações. Nesse momento você trouxesse ao seu coração vidas que você conhece, que estão perdidas. Vidas que não têm Jesus ainda, que não têm salvação. Eu sei que você conhece. Eu quero que você traga agora no teu coração esse congresso de missões. A palavra profética é pede e eu te darei a oração de esperança. E você tem que crer que o Senhor nessa noite entrega para a tua vida uma nação como herança para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Se não é uma nação, é uma vida. E essa vida é a tua nação. Creia, querido. O Senhor tem algo para a tua vida. Não se esqueça dos planos de Deus para você. Nós vamos declarar que chegou o tempo de Deus para as nações. Em cada canto desse mundo existe uma nação que precisa de salvação. Em cada canto desse mundo existem pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E nós, como profetas, vamos levantar as nossas mãos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos e a nossa voz. E vamos declarar que chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Declare mais uma vez, nações. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo agora sim. Mais uma vez. Vamos declarar nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo de Deus. Senhor, eu creio. Nações, chegou o tempo. Eu creio, Deus. Nós declaramos nações. Nós declaramos o tempo de Deus mais uma vez, bem forte, diga isso. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus para ti.